eu acho que é o problema mais importante da ciência e da filosofia contemporânea, que é a ideia de conciliar a visão que a gente tem da gente, como agentes conscientes, livres, que tomam decisões, e a visão que a física tem. A física é a nossa melhor ciência. A visão que a física tem do mundo é muito forte e muito correta. E essas visões não são conciliáveis. Por exemplo, para a física, tudo o que acontece aqui nessa sala acontece porque as partículas que estão aqui estão interagindo de acordo com leis matemáticas. Então, se eu pego essa revista aqui e levanto, não é porque eu quis. É porque aconteceram interações no meu cérebro que dispararam e fez com que essas partículas se comportassem assim. Essa é a visão da física. Eu, por exemplo, acho que não. Eu acho que eu peguei isso aqui porque eu quis. Essas coisas não são compatíveis. Não tem lugar na física para a ideia de liberdade, consciência, etc, etc. E eu acho que eu tenho uma ideia muito bacana para fazer um filme sobre isso. Eu amo a dramaturgia e a arte e também amo a ciência. Se você for olhar, eu leio muito mais sobre ciência, matemática, física, do que sobre dramaturgia, mas muito mais. Claro. É o que eu leio. Né? Eu amo a ciência. Eu acredito que o ser humano tem uma capacidade que não lhe é única, mas tem uma capacidade muito importante, que é a capacidade de gerar intencionalidade, no sentido moderno que se dá a palavra. Quer dizer, eu consigo criar uma representação do mundo para mim mesmo. Né? Eu consigo ter estados mentais que são sobre alguma coisa, eu consigo pensar sobre você. Né? Essa intencionalidade gera um mundo das representações e um mundo da cultura. Né? Eu acredito, por exemplo, que é importante atuar no mundo das representações e no mundo da cultura, e acho que esse mundo influencia os destinos da humanidade. O ser humano tem a capacidade de representar o mundo para si mesmo, que a gente chama de intencionalidade em filosofia, e uma das consequências dessa capacidade é que ele consegue ver a posição dele na natureza. Mesmo que não seja ver de maneira perfeita, ele vê que ele vai morrer. Não é? Isso gera uma tragédia, isso gera uma condição difícil por natureza, para o ser humano. Não é? Mas, por outro lado, a capacidade de você representar o mundo para você mesmo gera uma coisa muito bonita. Não é? Gera a poesia, gera o cinema, gera a ciência, gera a matemática. Eu acho que a arte não tem função nenhuma, e por isso que a arte é bacana pra caramba. Né? E também acho que a ciência não tem função. Em princípio, a grande ciência, a ciência e a arte têm motivações. Quando você atribui uma função à ciência e uma função à arte, você começa a subordinar a arte e a ciência a alguma outra coisa, que lhe dá aquela função, aquele sentido. E eu gosto de pensar a arte e a ciência como processos criativos. É quase como se meu trabalho fosse essencialmente um trabalho de demolição. Então, por exemplo, os meus filmes não são propositivos. O que o ônibus 174 propõe sobre a segurança pública? Nada. Ele diz assim, olha, esse sistema de segurança pública que a gente tem no Brasil funciona assim, e assim é ruim. Tropa de Elite é a mesma coisa, tá? Quase como se fosse é quase como se eu estivesse dizendo para você o seguinte: eu não me acho tão bom o suficiente para construir alguma coisa ainda, né? Mas eu consigo ver com alguma clareza certas coisas que se articulam de maneira errada, né? E eu passo a ter a responsabilidade vis-à-vis do meu sonho de dizer isso.